Olá, meu irmão, minha irmã, graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero falar sobre ser evangélico, ser franciscano. Quando a gente usa a palavra franciscano, logo com a nossa mente se remete à Igreja Católica Apostólica Romana, porque Francisco de Assis, um homem evangélico do século XIII, ele era da Igreja Católica Apostólica Romana. Ele nunca saiu da Igreja Católica, não é? E alguém pode dizer assim, mas o movimento franciscano, ele não surge dentro da Igreja Católica? Exatamente, surge dentro da Igreja Católica. Assim como também o movimento protestante, o movimento luterano, o movimento anglicano, todo o movimento evangélico do século XVI surgiram dentro da Igreja Católica. A diferença é que os movimentos reformadores do século XVI foram um movimento de ruptura. O movimento franciscano foi um movimento de uma forma diferente de viver o Evangelho de Jesus Cristo. Não condenando o outro, não guerreando contra A ou contra B, mas revolucionando a sua própria vida. Quando a gente fala que nós somos evangélicos franciscanos, nós falamos que somos crentes em Jesus Cristo, seguimos todos os princípios da reforma, só a Escritura, só a fé, só a graça, só Cristo, glória somente a Deus, né? Seguimos todas as linhas da reforma protestante e lemos o Evangelho e lemos o cristianismo e a própria vida a partir da experiência cristã que Francisco teve no século XIII, 3 séculos antes da reforma protestante. Uma experiência onde ele viveu o Evangelho de uma forma radical, o Evangelho do perdão, o Evangelho do desprendimento, o Evangelho da caridade, o Evangelho que não mata, o Evangelho que dialoga, o Evangelho que produz vida, o Evangelho que traz vida e vida em abundância. Francisco de Assis foi um homem tão apaixonado por Jesus, Clara de Assis foi uma mulher tão apaixonada de Jesus, que revolucionaram a sua época, como revolucionaram a história da igreja. Segundo Freud, Francisco de Assis é o segundo homem mais normal que existiu na face da Terra. O homem mais normal, né? Depois de Jesus Cristo. O homem que teve uma experiência com Jesus e viveu essa experiência até as últimas consequências. Ou seja, nós não oramos para Francisco, nós não idolatramos Francisco, nós não pedimos absolutamente nada a Francisco, nós não veneramos Francisco, nós só oramos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Mas nós temos a graça de ler a vida de Francisco e tirar exemplos para a nossa própria vida. Por isso que existe a Ordem Franciscana Secular Evangélica, OFSE, dentro da OESE, Ordem Evangélica dos Servos Intercessores. São homens e mulheres que leem, que estudam e que buscam viver o carisma franciscano nas situações, nas complexidades, nas adversidades do mundo presente. Então, olhamos para Jesus. Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Nos convertemos em Jesus, nascemos de novo e vemos no testemunho de Francisco, assim como Paulo diz, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, né? Olhamos a vida cristã de Francisco e desejamos imitar a sua paixão, a sua alegria pelo Senhor Jesus Cristo, pelas pessoas e pelo mundo criado pelo Senhor. Que Deus te abençoe, paz e bem.